Olá, sou Osiel Barbosa Teixeira, faço parte do grupo de pesquisas e ontologia do Ser Social, GEPOST. Estamos aqui mais uma vez para apresentar os verbetes da educação do campo. O verbete escolhido foi a ocupação de terra. Então, para entendermos o que significa a ocupação de terra, ela nasce lá no período colonial, a partir de quando os portugueses chegaram, tomaram as terras indígenas, e aí para implantar seu modo produtivo agrícola, a serviço do capital, e instalaram o latifúndio. E os índios foram expulsos de suas terras, então eles migraram para terras distante desses latifúndios. E lá eles, hoje, se transformaram nas atuais reservas indígenas. Então, nasceu nesse período essa questão das invasões a partir dos portugueses. As ocupações de terra hoje, ela é o principal instrumento usado pelos movimentos sociais que reivindicam a reforma agrária no Brasil. Então, ela, a partir do nascimento lá no período colonial, ela só foi ter significância agora, a partir da década de 1960, que a partir de 1960 foi que se reivindicou não só apenas a posse da terra, pelos camponeses, indígenas e demais movimentos que lutam pela essas questões rurais, de propriedade agrícola. Eles não queriam só apenas a posse, mas também o direito de propriedade. E foi a primeira reivindicação, considerada a primeira reivindicação de reforma agrária no Brasil, foi isso, a reivindicação não só de posse, mas de propriedade produtiva da terra. E o primeiro registro que tem, dos primeiros, eles aconteceram no Rio de Janeiro, nos estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, principalmente no Rio Grande do Sul, onde os movimentos ocuparam uma grande fazenda, um grande latifúndio, a Fazenda Sarandi, com mais de 22 mil hectares de produção. E daí as famílias, elas ocuparam a margem da rodovia, e na época, na década de 60, o governo lá era o Leonel Brizola. Então até as ocupações, elas foram organizadas por partidos políticos também, inclusive o PTB, o qual Brizola fazia parte. Então a partir daí houve um cadastramento das famílias lá que estavam acampadas, foi considerado o primeiro acampamento, à margem da BR, da rodovia. O primeiro acampamento, então houve um cadastramento dessas pessoas, mais de 1.000 famílias, e a partir daí o acampamento ele passou uma forma de se reivindicar as terras ao Estado, Então, os movimentos perceberam que reivindicar a partir da ocupação seria uma boa estratégia para esse modelo, que seria lá na frente pensado, modelo de reforma agrária, de emancipação da terra produtiva, não só emancipação, mas redirecionamento da propriedade, para todos. E essas lutas, elas se espalharam em todo o território nacional, pelo Nordeste, Rio de Janeiro e entre outros estados, que a partir daí, essas reivindicações, a partir delas nasceu o Estatuto da Terra, Pela primeira vez, o Brasil tinha uma lei que desapropriava as terras que não está fazendo a sua função social, o seu uso adequado, de produção em comunidade. Nesse sentido, pode-se afirmar que foi a ocupação foi um uso assim contemporâneo adotado pelo MST, porque até então a palavra invasão que usava fazia sentido de criminoso, Então a ocupação foi uma forma que os movimentos adotaram para que não vissem essas manifestações em prol de reforma agrária e pelo direito à terra como crimes, mas sim como um direito. Então as ocupações elas contribuíram bastante para desenvolver a partir de 1984, um período pós-ditadura militar, para o Plano Nacional de Reforma Agrária. Em contrapartida, os ruralistas também formaram seu grupo lá na Assembleia Constituinte que limitaram os projetos que seriam adotados no Programa Nacional de Reforma Agrária. Então, desde sua fundação, o MST ele reivindica o uso da terra para dois fins. O direito e o acesso à terra como
forma de produzir e sobreviver nela e estabelecer o direito de propriedade para quem nela produz. Então, as ocupações elas têm sido um grande marco, né, dos movimentos sociais como o MST e entre outros, porque é uma forma de reivindicar ao Estado o direito de moradia, o direito de produzir, o direito de propriedade. E é uma forma também, um primeiro passo de conversação sobre a reforma agrária. Então, as ocupações foram vistas como os movimentos como um grande passo para as negociações nesse sentido, em que os movimentos, quando entendem que a terra não está fazendo uma propriedade não está cumprindo com a sua função social, então essa ocupação chama a atenção do próprio Estado, que passa a ver a partir daí que aquela propriedade não está tendo a função que ela devia ter. Então, a partir disso aí, há uma conversação do Estado com as partes, né, ambas as partes, tanto os latifundiários, aqueles que não estão produzindo na terra, quanto os movimentos que ocupam, para que o Estado possa comprar essa propriedade e fazer os assentamentos para essas pessoas que estão precisando da produção e utilizar a terra para o bem comum. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um verbete dos nossos vídeos semanais de educação do campo. Semana que vem tem mais e até a próxima.